Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao canal SESC Crista Virtual, nessa noite de sexta-feira, em que nós estamos iniciando mais uma programação, mais um estudo de mais uma obra, porque o nosso canal trabalha nesse segmento, né? Nós escolhemos uma obra, estudamos essa obra, e sempre leva o programa o nome da obra aqui, que é Temas da Vida e da Morte, que é uma obra psicografada por Divaldo e que foi trazida por Manuel Flamengo de Miranda, uma obra maravilhosa. E, para começar, não podia ser outra pessoa, tinha que ser o Fabiano. Fabiano, que sempre está conosco, esteve conosco aí trabalhando a programação das leis morais, e estamos já retomando mais uma atividade, mas, por enquanto, o Fabiano vai nos ajudar aqui nesse trabalho. Então, seja muito bem-vindo, Fabiano, mais uma vez. Você é sempre bem-vindo no canal SESC Crista Virtual. Boa noite, Dora. Boa noite a todos que nos acompanham. Que é isso, eu que sou grato pela oportunidade de trabalho, de ter ficado, né, nesse trabalho aí, já que começamos no meio daquela pandemia, no meio daquela situação toda, e graças a Deus, né, perpetuou-se aí diversas outras situações, temas do Livro dos Espíritos, e depois você foi dando continuidade, e a espiritualidade está dizendo que é para a gente participar, e pode, a gente vai, né? Mas que bom, a gente está novamente se encontrando aqui virtualmente ainda, né? Mais uma hora a gente dá esse encontro, né, para dar aquele abraço, se Deus quiser. Então vamos agradecer a Deus, porque hoje é um dia que, embora não conste no nosso calendário espírita, mas é um dia que as mentes se voltam em pensamento para o Cristo, né? Para o momento que ele viveu aqui na Terra, e a gente se volta para o seu evangelho, para as suas lições. E hoje nós vamos ter um tema bem interessante, bem importante, que vai falar da reencarnação dádiva de Deus, que o Fabiano vai trazer para nós. Então, já nós somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos realizando mais um trabalho, iniciando mais um trabalho, contando com a presença de amigos que vão, ao longo desse estudo, participar, contribuir com o trabalho, porque esse é um trabalho que se faz a muitas mãos, não é só uma pessoa que faz, muitos vêm contribuir. Então, que Jesus esteja conosco nesse momento, nos lares, na companhia de todos os nossos irmãos. E vamos, então, iniciar a nossa programação com o Fabiano, que vai conversar conosco sobre reencarnação dádiva de Deus. E eu vou passar a palavra para Fabiano, lembrando que o nosso chat está aberto, quem quiser comentar, quem quiser colocar qualquer informação, nós estamos aqui para fazer essa interação. Seja muito bem-vindo, Fabiano, fique à vontade, amigo. Obrigado, Dora. Mais uma vez, boa noite a todos, né, que nos acompanham. Dizer mais uma vez que é um grande prazer participar, né, da gente conversar sobre esses temas tão importantes da nossa vida, né, que nos foi trazido de uma forma mais clara, muito objetiva, mas sem perder, logicamente, o tom do amor, da misericórdia, da bondade, né, que é o Espiritismo, codificado, né, por Allan Kardec, mas que a fonte é divina, né, é dos Espíritos. Portanto, como ele nos disse, nos ensinou, inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que se queimasse todas as obras, se queimasse todos os livros, a fonte não seria atingida de maneira alguma. E que bom que a gente tem isso, né, um conforto, e que essa fonte ela é acessível por cada um de nós. E esse é um ponto importante nessa relação nossa com a realidade espiritual da qual nós viemos e retornaremos, né, quando deixarmos essa veste carnal, esse corpo físico, é que esse contato ele é incessante. Esse contato ele se faz de forma muito importante, né? Claro que nem todos nós temos aquela capacidade de termos o ouvir, o ver, o sentir de uma forma muito mais expressiva, né? Que seria o médium numa colocação, né? Uma colocação mais objetiva. Mas que todos nós temos, esse contato nós temos. Então, essas dúvidas, essas perguntas, os porquês da vida, as situações que nos afligem, né, nós temos aí a oportunidade de uma prece, de um deslocamento, de um direcionamento do nosso pensamento para Jesus, para Deus, porque tudo passa por Deus.
né? Tudo que a gente faz, o que a gente pensa, passa por ele. E nada mais justo do que, como a Dora colocou no início, nós pedimos a sua proteção, a sua inspiração para falarmos dessa reencarnação que ainda é discutida. Naturalmente, nem todos têm a crença, naturalmente todos acreditam, mas nós estamos aqui para trazermos esse tema de uma forma que a gente compreenda como dádiva de Deus. O tema é muito amplo, existem estudos científicos, além das obras espíritas e espiritualistas, muito importantes, que buscam, inclusive, fazer essa junção, né, com o lado científico, né, mas sem perder, obviamente, a ligação com o divino, porque tudo está dentro dessa mente criadora, né? Então, é importante que a gente busque essa harmonia e busque o entendimento, busque os estudos, né? A gente alimentar cada vez mais essa certeza, porque às vezes a gente tem aquele balançadozinho, faço ou não faço, e aí, de repente, se alguma voz vem lá do seu íntimo e diz assim, você pode até fazer, mas lembre-se de que você vai ter que colher as consequências, e nem sempre elas são agora, elas podem vir depois, né? Então, vamos lá. Manuel Filomeno de Miranda, Manuel Filomeno de Miranda, é um espírito que nos traz muitas informações a respeito da realidade espiritual, e especialmente nesse campo da obsessão, nesse campo das influências mais difíceis, dolorosas, né? Ele nos traz muito esses estudos e ele nos brindou com essa obra muito interessante que diríamos que foge um pouco da sua linha, né? Mas obviamente que não. A gente fala assim porque os livros dele, que são nessa linha da obsessão, ele traz casos, ele mostra a religação daquelas atitudes, das opções, dos pensamentos vinculando ao Evangelho de Jesus, às lições de Jesus, e especialmente ao Espiritismo, para que a gente tome os cuidados necessários, mas também que a gente saiba lidar com essas situações, porque já que o contato é incessante, ele pode ser com os nossos espíritos guias, anjos guardiões, espíritos protetores, mas também com aqueles que têm necessidade de se ajustar conosco, ou nós nos ajustarmos com ele. E que ele não encarnou pelos mais variados motivos, especialmente por ele não se sentir bem ou ter o desejo de vingança contra nós, né? Então, se nós estamos aqui na experiência e temos a oportunidade de sabermos que temos que ter uma conduta diferente, baseada no Evangelho de Jesus, nada melhor do que a gente saber que a reencarnação permitirá esse reencontro com esses nossos irmãos. Então, Manuel Filomeno, nesse livro, Temas da Vida e da Morte, ele nos inicia uma oração muito interessante, né? Uma introdução que eu diria assim, que ele parte do princípio de que todos nós temos um conhecimento, né? Um entendimento, um estudo, já chegamos num grau da nossa vida, né? Falando da encarnação, né? Que a gente, de alguma forma, teve contato com esse tema, com esse estudo, né? Porque ele diz assim, ó, como é compreensível, a planificação para reencarnações é quase infinita, obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Então, esse compreensível, né, dá essa ideia de que, olha, já sabemos alguma coisa, né? Mas de alguma coisa realmente nós sabemos da reencarnação. Ainda que a gente não tenha um estudo propriamente dito, né, uma dedicação, nós trazemos isso no nosso gosto, no nosso íntimo, no nosso consciente, no nosso subconsciente, porque nós sabemos dessa imortalidade. Algo sempre nos chama para dizer que há algo além desse corpo físico, dessa matéria, né? Mas olha só, quando ele fala planificação seria o ato e efeito de planejar, né? É um plano, é você gerar um plano para algum objetivo. Então, o plano ele tem essa vertente de quê? De ser um conjunto de operações programadas para atingir um determinado objetivo. Então, a reencarnação é planificada, ela é organizada, ela é feita, ela é traçada para que os candidatos, é interessante aqui a palavra candidato, eu vou ler uma definição, são várias, a definição são amplas, né? Mas tem essa que ela se encaixa exatamente nessa colocação de Manuel Filomeno. Indivíduo que tem tendência, predisposição
ou qualidade para conseguir alguma coisa. Então, nós somos candidatos nesse processo. Eu tenho um objetivo, então a encarnação é planejada, ela tem toda uma orientação, ela tem toda uma sequência de ações, de atividades, ela é vista e revista para que eu, candidato, eu, indivíduo que tem um propósito para aquela encarnação, realizá-la e, se Deus quiser, a gente conseguir realizar, como digo sempre, se não der para realizar, que a gente saiba melhor do que entrou, né? Mas que há um planejamento, há toda uma estruturação por trás, né? Então, ele coloca isso para nós de uma forma muito interessante, que não é algo já compreensível. E ela é quase infinita. Por que ela é quase infinita? Porque nós vamos chegar num determinado estágio, chamado de espíritos puros. Não haverá mais aí a necessidade da encarnação ou reencarnação, porque nós não teremos mais necessidade de passarmos por estas provas. O espírito seguirá um trajeto diferente, que não passará mais pelo conflito. Então, não há mais necessidade de planejar uma reencarnação para aquele espírito puro. Então, ela é quase infinita nesse sentido. Porque a nossa evolução, e isso tem que ficar bem claro também, e isso está em O Livro dos Espíritos, ela decorre da nossa atitude, da nossa vontade, mas ela não é algo que vai ser realizado daqui a bilhões de... Não, é algo que a gente não tem nem como medir. Isso os Espíritos nos deixam claro. E eles falam, inclusive, que quem nos fala o contrário está tentando nos enganar. Então, por que isso? Porque a evolução, ela não dá saltos. A gente precisa viver as etapas, a gente precisa adquirir as qualidades, as virtudes, as emoções positivas, mas desfazer-se, vamos dizer assim, ou melhor, transformar essas energias, esses pensamentos, essas emoções negativas que nos prendem em algo bom. Então, isso leva tempo, isso leva bastante tempo. Se a gente pode colocar e exemplificar cada um de nós, que conhecemos pessoas, seja na nossa família, seja no vizinho, nas relações que nós temos de amizade, você vai encontrar pessoas que você vai fulano, nasceu e morreu teimoso, agressivo, né? Morreu no vício. Então, assim, para como ele passou uma encarnação inteira e não conseguiu se libertar desse vício, ele não conseguiu se libertar desse mau hábito. Então, veja que não é algo que a gente consegue tão facilmente, porque as experiências que nós somos colocados nesse laboratório da vida é exatamente para aguçar o que precisa ser ajustado, para nos lembrar o que a gente precisa melhorar. Né? E aí a gente precisa voltar um pouquinho daquela questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E eu vou pedir permissão para fazer a leitura completa da resposta. Né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Para executá-la, é que cada mundo toma o espírito do instrumento, de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E, assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quando você fala em imposição, entenda-se lei. E lei, como nós conhecemos aqui no mundo, ela é algo que nos vincula, que nos obriga a cumprir determinadas ações, atitudes. Então, por exemplo, se você imagina que você tem uma determinada rua em que tem uma placa de proibido estacionar. Ali não houve, de maneira nenhuma, uma pesquisa junto à população para perguntar se aquele local deveria ser proibido estacionar. Não foi solicitado que as pessoas, por exemplo, que moram naquela região, se deveria pôr ou não pôr a proibição de estacionar. Não. Subentende-se que houve um estudo técnico ali e que se chegou à conclusão de que era importante não haver carros estacionados naquele local para que se evitasse acidentes, inconvenientes, enfim. Então, é uma lei. Então, todos nós somos obrigados a cumprir a lei.
né? Então, Deus nos impõe, mas o seu propósito de impor a encarnação, de virmos para o mundo físico, de entrarmos na carne, encarnação, entrarmos na carne e agirmos, né, nela, é para chegarmos à perfeição. Então, a gente observa que, até mesmo nessa lei, nessa obrigatoriedade, nós observamos a benevolência divina, né, se manifestando, porque é para chegar a uma perfeição. É para que a gente um dia saia de todos esses processos de dúvidas, que muitas vezes a gente acaba escolhendo como forma de nos desfazer das imperfeições, né? Então, quando ele diz assim, com o fim de chegar à perfeição, nós vimos um texto de Manuel Filomeno de Miranda algo muito interessante, porque ele diz assim, na generalidade, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento, e pelos quais a grande maioria de espíritos retorna à carne, assinalados pelas próprias instruções evolutivas. Isso ele está nos dizendo o seguinte: primeiramente, o que é importante a gente colocar, que na realidade espiritual, como colocado na sua primeira frase, existem espíritos preparados para produzir os planos, né, e atuar para a encarnação dos espíritos no nosso planeta e em todos os outros planetas, né, do universo. Mas o que ele nos coloca é o seguinte, que existem conquistas nossas, processos evolutivos nossos, que, na verdade, a gente não teria necessidade de ser mexido, vamos dizer assim. A gente já traz isso. Então, quando ele fala, pelos quais a grande maioria se retorna a cada escala pelas próprias instruções evolutivas. Então, cada um de nós está num estágio de evolução, né? Então, houve algum momento aqui nas nossas encarnações passadas, nas nossas encarnações que virão, que elas são ser decorrentes da nossa evolução. Mas isso não impede que, diante dos cenários que a gente observa no nosso planeta e das nossas atitudes diante do mundo, que a gente não vai aí dar os escorregões nas cascas de banana, como a gente fala. A gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta. O problema é quando eu vejo a casca de banana e quero escorregar. Aí a gente tem um problema, porque significa que eu não evoluí, eu não consegui sair desse vício que está me prendendo a passar todo o tempo por essas experiências. Então, é importante que a gente observe isso. É importante a gente enxergar isso, a encarnação. Ela é para esse propósito de perfeição. Então, nós podemos atingir uma perfeição relativa a cada existência, quando a gente consegue cumprir esse planejamento. Então, a gente não tem que ver a perfeição lá no final, que um dia nós vamos chegar. Mas, no grau de compreensão que nós temos hoje, nós temos que dizer o seguinte: se eu consigo executar esse planejamento, eu atingir a perfeição para esse propósito. Naturalmente, que vem ali atrelado a algumas necessidades de ajuste. Por isso que ele fala que existe a expiação. Mas ele diz assim, para outros é missão. Aí nós temos Manuel Filomeno também nos dizendo o seguinte: ao lado desse extraordinário automatismo das leis da reencarnação, que é o propósito que ele falou agora há pouco, há programas especializados para atender finalidades específicas na execução de tarefas e realizações enobrecedoras, que exigem largo esforço dos mentores encarregados de promover e ajudar os seus públicos no rumo do progresso da redenção. Examinados por hábeis e dedicados programadores, que recorrem a técnicas muito especiais de avaliação das possibilidades apresentadas, são submetidos a demorados treinamentos, de acordo com o serviço a empreender, com vistas ao bem-estar da humanidade, após o que são selecionados os melhores, diminuindo com esse expediente a margem de sucesso. Olha só, aqui nós estamos falando do campo da missão. Nenhum espírito atinge essa condição de missionário sem antes passar por todo o processo de treinamento e observação. Hábeis programadores estão atentos diante daquele plano para aquela encarnação. Qual é a missão a ser executada? Missão é sempre algo nesse sentido, nessas colocações que o Manuel está colocando, de alguém que deve vir para mexer com a estrutura da humanidade, para balançar, né, todo o edifício moral
que construímos e que está nos deixando numa situação difícil, e que Deus permite que esses espíritos venham com as suas experiências dançadas, passadas por as situações de melhoria, obviamente, analisando se, dentro do que se passou e do que se quer melhorar, se aquela missão, aquele candidato é apto para que a gente possa vir a ouvir Jesus mais uma vez. Então, veja, quantos não estão aí? São aqueles que estão à frente de movimentos, são aqueles que estão lutando para que as pessoas olhem mais para os outros com mais harmonia, com um olhar de indulgência, que estão trabalhando em frentes políticas, econômicas, né? À frente de gestão de pessoas, nas frentes empresariais, mas com o propósito de demonstrar que nós temos uma finalidade maior, que é amar. Observem que nesses homens, nessas mulheres, o espírito encarna tanto no corpo masculino como feminino, eles estão com esse propósito. Vivendo a realidade do mundo que vivemos, porque nós temos que saber viver na época em que estamos vivendo, mas com esse propósito. Mas nós vemos também que muitos deles também, muitos não vou dizer muitos porque eu não tenho essa conta, mas vamos dizer que é normal encontrarmos na literatura espírita aqueles que tiveram esse propósito missionário, que foram avaliados com a possibilidade do êxito, mas que estavam dentro daquela margem de programação, que ele pode sucumbir. Então, todos nós que estamos em um mundo como esse de expiações de provas e que vamos ter esse caráter missionário, nunca podemos nos esquecer dessa situação de que temos também o nosso pezinho na lama, como diz Chico Xavier, né? E que ele pode, de repente, nos levar a um escorregão. E como todo aquele que é um missionário, que vem com esse propósito de balançar com a humanidade, ele recebe muitos meios, né? Instrumentos. Então, quando você derruba muitos instrumentos pelo erro que você cometeu, é natural que também os estragos eles sejam relativamente consideráveis. É claro que toda a intenção é que é levada em consideração, porque Deus não vai olhar o nosso ato, Deus está olhando as nossas intenções. Então, isso é muito importante a gente colocar. Então, veja que existe todo um cuidado do plano espiritual maior para que não haja, né, desculpa, gente, que a redução dos erros, das possibilidades de não ter sucesso, sejam as menores, né, possíveis, ou seja, os espíritos consigam conquistar aquele propósito. E aí, quando eles nos falam que tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, início que está a expiação, imagine, gente, todo tempo a gente tem que acordar cedo e trabalhar, né? Pelo menos nem todos, né, têm esse propósito, mas temos que acordar cedo, temos que trabalhar, temos aquela preocupação de pegarmos uma condução, um ônibus, um metrô, né? Se quando eu sair, o pneu do carro está furado, se eu botei combustível, né? Se os filhos acordaram no horário, se eu fiz o café da manhã, de repente, aquele ônibus bem lotado, não passa no horário certo, já vou me atrasar, vou ser chamado a atenção pelo chefe, não consegui fazer o estudo como deveria, meu Deus, a minha prova na faculdade, na escola. Então, veja, nós estamos sempre, de alguma forma, muito agitados, né? Nós estamos sempre com algum tipo de aflição, mas a gente tem que viver essa aflição buscando saber o que é que ela está me ensinando. Então, essas são vicissitudes da vida. Às vezes, é uma chuva que cai e, de repente, alaga a rua, não tem como ninguém sair, corta-se a energia elétrica, aquilo que estava planejado e programado para mim era uma viagem, era uma apresentação de um trabalho, enfim. Nós estamos sempre vivendo essas intempéries do mundo. E então faz parte da nossa evolução, do nosso compromisso aqui na encarnação. Mas o que isso está me ensinando? É para me ter mais atenção, mais cuidado, e programar melhor, né? É eu avisar com antecedência de que, olha, é sempre possível que o ônibus atrase, não é uma culpa minha, é algo que está ligado ali no ônibus, o local em que eu moro só tem essa linha, então a gente sempre se precaver, porque quando isso acontecer, naturalmente vai existir aflição, mas se eu me programei, deixei tudo organizado, avisado, os impactos disso são menores, né? E é isso que, quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente vai buscar Jesus, quando a gente vai buscar o Espiritismo, né, é para nos conduzir nesse campo, da gente ter mais equilíbrio para lidar com esses momentos difíceis, porque é para isso que nós temos que viver na encarnação.
ela é a expiação que precisamos, e ninguém expia, e ninguém é missionário sem antes ter passado por uma existência, sem antes ter vivido, sem antes ter conquistado esses méritos e os conhecimentos necessários. Então, como uma conclusão bem objetiva, né, desse processo, não se retorna de qualquer jeito para uma existência. Então, numa existência, eu não consigo adquirir todo o conhecimento da humanidade. Por exemplo, se você pegar um médico e ele se especializa na cardiologia, ele faz o seu mestrado, seu PhD, seu pós-doutorado em cardiologia. Ótimo, ele sabe tudo de cardiologia. E as outras partes do corpo? E os conhecimentos de matemática, de literatura, de arquitetura, de engenharia, de química, colocando todas essas pessoas que eu acabei de frisar as áreas, como doutores e pós-doutores, é uma parte do conhecimento. Então, para eu chegar a ser um espírito perfeito, eu tenho que ter todos esses conhecimentos. Então, uma única existência não dá. Não tem condições. Então, esses espíritos que nós conhecemos na história da humanidade, como Jesus e outros que vieram antes dele, e que vieram após ele com esses propósitos missionários que realizaram tão grandes coisas, são espíritos que conquistaram entendimentos nesse campo da biologia, da química, da física. Ninguém promove um processo de cura sem ter no seu íntimo uma noção, um conhecimento, que na encarnação pode estar abafado pelo corpo físico, mas que quando a espiritualidade entra para realizar o propósito missionário, né, aquilo se aguça. De alguma forma, ele vai se lembrar, porque ele vai buscar o conhecimento, ou se ele não busca o conhecimento, ele atende ao chamado, porque ele vai compreender. Se ele não atende ao chamado, ele vai ter uma nova oportunidade. Então, vejam, se eu falho em alguma encarnação, que bom que existe a oportunidade da volta. Claro que serão circunstâncias diferentes, como nós falamos, o Manuel Filomeno está nos ensinando, passa por técnicos preparados para analisar as nossas fichas e nos dizer qual vai ser agora o melhor caminho para essa evolução que nós precisamos. Então, nesse sentido, foi que Kardec perguntou como é que a alma, na questão 66 do Livro dos Espíritos, como a alma, né, pode, que não alcançou a perfeição durante a vida corporal, acabar de depurar-se? E a resposta, como a gente já vem falando, sofrendo a prova de uma nova existência, foi essa a resposta que os Espíritos deram para Kardec. E daí, no decorrer das demais questões, eles chegam, então, quer dizer que o Espírito precisa viver outras vezes, e eles respondem, evidentemente. Então, temos sim que passar por esse crivo, por esse processo. E o interessante, para nós lembrarmos, que nós temos aí o conceito da erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, o que eu faço nesse processo? Como é que eu estou no espírito? Como é que eu estou lá? Exatamente procurando melhorar. Depois que eu venho de uma prova, depois que eu passo por uma expiação, depois que eu passo por todas aquelas situações que acometem o espírito depois da desencarnação, dependendo sempre do seu estágio, do que ele vivenciou, passa-se por uma crise, passa por um tempo que pode durar minutos, pode durar anos, e depois que se passa por esse processo, que a gente reencontra conosco de uma forma muito mais direta, objetiva, né? A nossa consciência, ela aflora em nós os nossos equívocos, os nossos acertos, o que tiver preponderado vai nos colocar nos padrões vibratórios, nos locais, conforme esse padrão vibratório. Quando nós passamos por isso e formos novamente para as colônias espirituais, para passarmos pela todo o percurso novamente, aí a gente vai melhorar a nossa visão, ver onde foi que a gente se equivocou, colocar, né, em pratos limpos, né, onde foi que eu errei e onde é que eu preciso acertar, o que eu preciso fazer, qual o conhecimento que me faltou. Aqui no plano espiritual, eu preciso passar pelo quê? Para que isso fixe melhor na minha mente e eu possa levar essa informação. E tudo isso, imagina, gente, para cada espírito, e tantos espíritos, que bilhões de espíritos na atmosfera do planeta, encarnados no planeta, e todos esses critérios devidamente avaliados, respeitando os automatismos da própria lei, como foi colocado, para que esse processo nos leve a uma condição pior, né? Então, com isso a gente observa que no momento atual do planeta, que é de expiações e provas ainda mais caminhando para o de regeneração, Manuel Filomeno nos diz o seguinte: o retorno é feito quase sempre
com altos índices de fracasso, com agravamento de responsabilidades, de insucesso em decorrência da invigilância e da indolência, dando margem à amargura e à perturbação de perda do tentame, graças à fatuidade e aos graves comprometimentos do pretérito que não se conseguiu libertar. Então, veja que Manuel Filomeno nos coloca muito claramente que boa parte de nós ainda retorna com situações de fracasso. Mas isso não deve ser para nós algo desesperador, mas um aviso importante da nossa conduta. Certa experiência eu tive agora nessa semana passada, em que eu estive na loja com a minha esposa, e aqui em Brasília, como em todas as grandes cidades e lugares, nós temos muitas pessoas em condições de rua. E algumas a gente observa que não é somente a condição de pobreza material, mas que elas trazem um tipo de perturbação psíquica. E o rapaz entrou na loja, fez, estava todo vestido, maltrapilho e tudo, fez lá seu pedido e tudo, e saiu. E aí começou aquele comentário vai, comentário vem, que a situação está assim, a rua está perigosa e tudo mais. E a gerente da loja disse assim, meu Deus me perdoe, mas eu tenho que dizer que Deus errou na humanidade. Quando ela falou isso, acionou então aqui, eu disse para mim mesmo, nem que eu leve uma resposta dura, mas eu não posso me calar. Eu tenho que dar alguma coisa para essa mulher pensar. Não era para corrigi-la, é para ela pensar, porque é natural, você está olhando, ela começa a se fixar só naquilo que está negativo, só naquela experiência negativa, e de repente alguém precisa dar uma palavra, uma orientação. E eu disse para ela assim, olha, eu já tive esse seu pensamento. Realmente, a gente chega um momento da vida que a gente acredita que está tudo errado, Deus errou com a gente, e tem uma resposta que é nos dada em O Livro dos Espíritos, se você me permite, eu sou espírita, que Kardec fez essa pergunta baseado nesse sentimento que você está aí, né? Porque ele também, veja só, em 1857, ele teve essa percepção diante da violência do mundo e ele perguntou, por que o mal prepondera? E a resposta dos espíritos é embaraçosa, por culpa dos bons. Quando eu digo culpa dos bons, ela parou em um olho e disse, agora que vem a resposta atravessada. Ela silenciou e eu dei rápida continuidade. Então, é normal que a gente sinta as angústias desse processo que você está falando, que nós estamos vendo. Mas a grande pergunta é, nós que percebemos que há algo de errado, o que nós estamos fazendo? Onde é que eu estou agindo? E eu falo isso primeiro em relação a nós. Como é que eu estou agindo comigo mesmo e com o meu mais próximo? Porque se eu não consigo ter uma relação muito amistosa, muito saudável com o meu próximo, quanto mais com o que está distante de mim. Então, e ficou, ela disse assim, olha, eu não tinha percebido por esse lado, né? E disse assim, não, medite. Você tem todo o direito de pensar o que você quiser. Eu só precisei entender que era bom colocar algo para você pensar também. Ou seja, a gente vive no mundo, sofre as dificuldades, temos os medos. É natural que quando a gente vê um homem amado, uma mulher que está matando o marido está matando a mulher, que isso perturba a gente, porque isso significa que se está perturbando a gente é porque a gente já não compactua com esse tipo de atitude. A nossa sensibilidade melhorou. Não é preciso matar. Né? O que é preciso matar é o orgulho e o egoísmo, que gera essas atitudes físicas, né? E gera essas situações. Então, se a gente pergunta, se a maioria retorna para a vida espiritual quando seu fracasso, aqui tem uma reencarnação, é para ficar nesse ciclo todo mundo, então a gente retoma a resposta da questão 132. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Então, é um processo de melhoria, até que o espírito consiga internalizar, né, mediante as provas e expiações que são planejadas, né, para ele entender que não é mais necessário fazer esse comportamento. Então, Kardec, em seguida, pergunta, então, qual é o fim, então, da reencarnação? Né? Qual é o objetivo da reencarnação? Na questão 67, expiação, melhoramento progressivo da humanidade, não melhoramento instantâneo, progressivo, etapa a etapa, atitude a atitude. Né? Para a gente se libertar da impaciência, para a gente se libertar da maledicência, né? Porque aqui nesse mundo, querendo ou não, a gente ainda gosta de falar um pouquinho da vida do outro, né? Enfim. Mas olha só, para a gente se libertar de cada uma dessas etapas, quantas situações a gente precisa viver? Quantas experiências para o espírito internalizar que é uma atitude que não é boa? E parar de adquirir a paciência,
a benevolência e a indulgência. Quanto precisa ser burilado em nós para a gente perceber os benefícios disso, de suportar, de se resignar, de ser obediente, mas com uma atitude proativa, não simplesmente acatando o sofrimento por acatar, mas entendendo que tem situações que, por mais que eu mexa no pauzinho ali, no pauzinho lá, não vai melhorar até que se passe toda essa etapa. Então, tem situações da vida que a gente tem que ir ter na atitude, ter na consciência, mudando a nossa forma de pensar, mas buscando ter a obediência e a resignação, para que a gente não se desespere, não perca a oportunidade da encarnação. Porque nesse melhoramento que a gente está tendo, né, se a gente falar aqui, o Espiritismo de forma formal, né, codificado, que está nos dizendo que nós temos essas experiências para nos melhorar, que Deus coloca a encarnação para a gente chegar à perfeição, que eu preciso passar por outras etapas, por outras existências físicas para adquirir tudo que for necessário e despojar de tudo que eu preciso para adquirir essa condição. Isso já foi colocado de uma forma na própria Bíblia. Quando a gente vai lá em Ezequiel, inclusive isso está no livro Céu e Inferno, na contracapa, que diz assim: por mim mesmo, juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, veja, isso é uma colocação muito clara hoje para nós, de que se está falando que Deus não quer destruir aquele que está no mau caminho no momento. Então, tudo é momentâneo, é relativo. Por mais que a dor nos chame a atenção ou nos cause a revolta, em determinado momento das nossas existências, nós vamos adquirir a compreensão desse processo. Que o outro nos roubar o seu livre-arbítrio, que aquela dor que era necessária passar não pela mão daquele que cometeu, porque muitas vezes, no planejamento, a dor que eu preciso passar, Deus já concedeu. Mas se algum de nós toma a frente da lei, assume a responsabilidade. E isso fica muito claro nos homicídios. Ninguém aqui vem para ser assassinado ou para ser assassino. Mas se você comete isso com alguém, que você cortou uma encarnação, que você assumiu ali, se impôs uma dor àquela criatura, ou às pessoas, as familiares que estão ficar, você assumiu ali à frente de algo que você não tinha nem noção, mas vai ter que responder. Então, nós precisamos ter muita atenção de que na reencarnação nós temos a oportunidade de melhorar. Mas nós vamos nos deparar sempre com espíritos que estão muito mais necessitados do que nós. E eles manifestam isso hoje muito claramente. Observe hoje quantos jovens vão às escolas e estão cometendo crimes. Jovens que hoje vão às escolas fumando maconha, usando drogas abertamente, e não há nenhum tipo de retardação. Quando eu digo retardação, no sentido de uma ação mais direta, por exemplo, das escolas, e uma ação conjunta com as forças de segurança, porque conhece muito bem esse mundo em que muitos estão vivendo, para se traçar metas, para se traçar formas, projetos que possam melhorar, que possam chamar a atenção desse espírito que está nessa condição, dizer para ele que ele não é obrigado a fugir da realidade da vida nesse processo, que ele precisa encarar essa oportunidade para ele crescer. Se ele quer algo material, trabalhe para conquistar, porque ele vai conquistar. E se não for para essa existência de ele ter direito a esse recebimento, que possamos dar a ele a oportunidade de conhecer a resignação e a obediência nesse conceito objetivo, claro, que o Espiritismo nos coloca, não uma forma de que Deus castiga, Deus vai lhe pegar, você vai ver na próxima, você vai para o inferno. Esses conceitos não trazem mais esse entendimento a essas criaturas. Eles estão necessitados de uma boa orientação dentro de um conjunto do amor. O amor se manifesta de muitas formas. E quando a gente se coloca a ajudar essas pessoas, mesmo suportando a sua rispidez, mesmo suportando a sua violência, nós estamos amando essa criatura de alguma forma. Né? Então, Manuel Filomeno, dentro desse propósito, diz o seguinte: concomitantemente, dentro de tudo isso que a gente colocou, de todo esse processo de preparação, de planejamento das encarnações e reencarnações, né,
De acordo com a ficha pessoal que identifica o candidato, é feita a pesquisa sobre aqueles que podem oferecer guarida dentro dos mapas cárnicos, providenciando, se necessários, encontros e reencontros na esfera dos sonhos, se os futuros genitores já estão no veículo físico, ou diretamente quando se trata de um plano elaborado com grande antecedência, no qual os membros do futuro clã convivem, primeiro, a erradicidade, onde parte já com a família pré-estabelecida. Então, existem famílias hoje montadas no plano terreno que já estavam constituídas no plano espiritual. Já havia todo esse contato. Então, todo esse processo da reencarnação, todo esse processo que é para melhorar progressivamente a humanidade, passa por necessariamente a vivência em família. Porque é nesses encontros e reencontros que a gente fortalece o que está bom e começa a trabalhar aquilo que está cheio de arestas que precisa ser reparado. Mas lembremos que nós temos aqui na família consanguínea o reencontro, mas nós temos aqueles espíritos afins fora dessa consanguinidade. E essa é a verdadeira família. Porque muitas vezes a gente se liga e se conecta a esses de fora, como a gente fala. E pode ser para o bem, pode ser para o mal. Então nós precisamos estar atentos. Porque se alguém está dentro de uma família e que tem toda uma estrutura falando no sentido de compreensão, de amor, porque ela pode ser uma família rica, pode ser uma família pobre, mas existe um equilíbrio, uma harmonia de sentimento. E aqui ele está destoando, eu estou querendo ir pelo caminho inverso, eu estou mostrando uma atitude agressiva, violenta, muito materialista, e aí começa a me... Você percebe a conexão dele com o outro, é ali, é aquele que precisa ser trabalhado, é aquele que precisa ser resgatado, precisa ser chamado a atenção, né? E o esforço de cada um é levado em consideração. Não quer dizer que aquela criatura, quando chegar na sua condição de ter que tomar as decisões sozinhas, ela possa fazer a escolha por um caminho errado. Mas não foi por falta de aviso, de ajuda e de auxílio, porque a família se dedicou, se esforçou, né? Então, essa é a nossa missão. É a missão que todos nós recebemos, de alguma forma, né? É o trabalho de olhar um para o outro. Então, a reencarnação nos coloca nas famílias exatamente para a gente se estabelecer. Então, quando a gente observa pai, mãe, filha, irmão, irmã, marido, mulher se estapeando, vamos dizer assim, né? Uma briga, tem algo a ser ajustado, tem uma energia que precisa ser devolvida ali. E quem está lúcido da situação procura, de alguma forma, harmonizar. E aí entra a prece, aí entra a casa espírita, aí entra a orientação espiritual. Por quê? Porque eles são formas de chamar a atenção de que eu preciso melhorar. Quem está sendo mediador, vamos dizer assim, de perceber que agora ele não pode mais ter uma mão pesada, se antes ele resolver a coisa pela força, mas tentar mostrar pela compreensão, pelo diálogo. Aqueles que estão no embate, observar que suas vidas não estão fluindo, que as doenças aparecem, porque exatamente as energias que estão sendo movimentadas estão produzindo hormônios, porque o nosso cérebro capta a vibração do espírito, transforma isso em informação e vai distribuindo esses hormônios que nos causam dores no estômago, dores no peito, dor na coluna, dor em todas as partes. Muitas vezes ligado à nossa atitude mental, que não consegue perceber que aquele entrave, aquele embate é para mostrar que eu preciso mudar, para que eu me torne mais pacífico, misericordioso com Jesus. Né? Então, a justiça é o dogma, né? O princípio que se baseia a reencarnação. É exatamente quando Kardec perguntou o que se baseia o dogma da reencarnação. Dogma no sentido do princípio, né? Não o dogma teológico, no sentido do princípio. Na justiça de Deus. Né? E aí os espíritos dizem assim, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, imaginemos que Jesus assim nos ensinou, pela parábola do filho pródigo. Naquela parábola, ele está nos dizendo que Deus está deixando sempre uma porta aberta ao arrependimento. Se arrependeu, volta e recomeça. Mas mostra também aqueles que ficam enciumados, são egoístas, orgulhosos, que não admitem que aquele que errou tenha direito a ressarcimento, que é o irmão que fica lá dizendo, eu sempre estive contigo, eu sempre me dediquei a ti, tu me deste nem uma ovelha, né, para que eu partilhasse com os meus amigos. E aí vem a lição, meu filho, teu irmão estava cego e agora estava perdido e foi encontrado. Então ele mostra que a gente tem que ter esse olhar de indulgência para com o outro e de benevolência, de
perdão das ofensas, que é o perdão que Jesus praticava, era a caridade que Jesus praticava nessas três acepções. Mas também nos fala na parábola do samaritano, aquele homem lá na estrada, né, depois de ter sido surrado, ele teve ali o auxílio de alguém. Então, o que o levou a passar por aquela provação mostra ao mesmo tempo na parábola que Deus estava atento e viu aquele que está sensibilizado com a sua situação. Então, muitos de nós passamos pelas pessoas no mundo, temos a atitude exatamente do sacerdote, do levita. Quantos são os samaritanos do mundo? Por que o mal predomina? Por culpa dos bons. Né? Então, a gente precisa ter, nesses exemplos, essa que é a encarnação, nos dizendo que temos essa porta aberta, mas ela precisa também ser vista aqui, na experiência, porque se Deus nos impõe a encarnação, é para a gente viver essa experiência, esse entendimento. Os Espíritos assim também respondem: não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu a melhorar-se? Quer dizer, quantos aí, né, passando pelas provas, são levados a cometer atos por influência de outros? Sim, mas a pessoa não tem o livre-arbítrio, sim, ela tem o livre-arbítrio, mas muitas vezes aquelas pessoas elas são envolvidas de tal forma pela outra, que tem uma capacidade de persuasão, tem uma capacidade de vibrar numa condição em que ele envolve energeticamente o outro, como diz a história, como diz os especialistas, entra na mente da criatura e o leva a cometer desatinos, e o leva a cometer situações dolorosas, e essas criaturas não têm direito de se melhorarem, porque muitas vezes, advindo da influência, eles cometem atos bárbaros, que mexem com a estrutura nossa, da sociedade. E eles terão direito também à reparação. E talvez com muito menos gravidade do que aquele que não sujou as suas mãos com sangue, mas influenciou outros a cumprir aquele seu desejo. Né? Então a gente tem que ter cuidado de como é que nós estamos influenciando as pessoas ao nosso redor. Como é que eu estou levando as pessoas ao nosso redor? E isso Jesus nos colocou muito claro lá em Lucas, quando ele diz assim, né, para Nicodemos, né? Desculpe, em João, são duas passagens. Quando ele diz lá para Nicodemos: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Ele não pode recuperar essa Espírito. Ele não vai conseguir se despir se ele não tiver que vir e se trabalhando e deixando o corpo físico, como nos falam os Espíritos, mata-borrões, né? Essas imperfeições energéticas pelo melhoramento dos seus sentimentos, das suas emoções, da evolução da sua inteligência, né? E ele diz ainda: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, isso é importante, sua casa, o seu pai, ou sua mãe, os seus irmãos, ou sua mulher, os seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais e no século vindouro a vida eterna. Que está dizendo que dentro desse laboratório todo que a gente está vivendo, com todos esses embates que a gente vive, ou seja com nossos pais, com nossos filhos, com nossos irmãos, se perseverarmos no bem, receberemos a recompensa. E por que ele fala em século vindouro? Né? Falando na porta aberta do arrependimento para todos nós. Né? Não são todos filhos dos homens, continua os Espíritos. E aí, quando você lembra de quando foi perguntado a Jesus, foi pedido: Jesus, ensina-nos a orar, ele disse: Pai nosso. Ele não falou Pai de Jerusalém, Pai da Cesareia, Pai de Israel, Pai nosso. Todos somos filhos. Esse é o princípio. Com todas as nossas peculiaridades, particularidades, que nós estamos aqui frisando. Né? Todos. Então, os Espíritos estão dizendo que todos temos a oportunidade da melhoria. Todos temos a oportunidade da reencarnação, de fazer diferente. Né? E aí eles dizem: só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aí Jesus nos diz assim, dentro dessa resposta dos Espíritos, ele nos fala assim: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, que chuva para os justos. Olha só, a resposta de Jesus é muito firme. Para que a nossa mudança aconteça, eu preciso saber amar os inimigos, que é perdoar suas ofensas, não retribuir o mal com o mal,
não direcionar pensamentos para ele, não felicitar pela felicidade dele. Isso é trabalho, isso é progressivo, isso é a reencarnação, né? Orar por aqueles que odeiam, direcionar pensamentos de perfeição, de harmonia, para que aquele pensamento seja quebrado, mas para que aquela criatura, principalmente, consiga, se não se melhorar, mas pelo menos esquecer essa atitude de fazer o mal, né? E orar pelos que nos perseguem e caluniam. Meu Deus, fazer o bem aos que nos odeiam, e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Numa existência, diante das experiências que cada um de nós vivemos, refletindo sobre isso, nós somos capazes de fazer isso? Isso de forma plena? Jesus sabia que não, mas ele deu a lição para que a gente fosse progressivamente fazendo isso, né? Então, Manuel Filomeno de Miranda nos diz o seguinte, que todo esse processo, que todas essas atitudes, que toda essa linha da reencarnação, idas e vindas, algo importante é colocado para nós, que se passa pelo esquecimento. E isso está na questão 392 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, por que o espírito não tem a lembrança do seu passado, e aí eu vou dar a resposta de Manuel Filomeno de Miranda na obra, que diz assim, sem dúvida, o parcial esquecimento dos compromissos assumidos responde por alguns fatores de insucesso, mas, ao mesmo tempo, isto constitui a mais expressiva concessão do amor do Pai, evitando que se compliquem os fenômenos da animosidade e do ressentimento, das mágoas, das preferências exclusivistas, que tenderiam a reunir os afins dos gostos e afetos, produzindo um clima de desprezo e agressão contra aqueles que se lhe opusessem. Ou seja, existem as famílias espirituais, como nós falamos. E esse se afina com isso, mas isso aqui, os dois precisam se melhorar. Os afastam e colocam dentro de outras famílias, outros grupos, para eles terem o contato com o que é bom, com o contato com o que precisa se ajustar. E aqueles que estão no caminho recebam essa missão para perpetuarem a sua fé, a sua vontade no caminho do bem, auxiliando a quem precisa. Então, se evita com esse esquecimento de que, mas aquele lá, que mora lá em São Paulo, é que é meu irmão. A gente se afina pra caramba, né? A gente se busca, se é para o bem, se apoiando. Mas se é por condutas equivocadas, a gente precisa observar e mudar, né? Por isso, continua Manuel Filomeno, pode-se compreender a preocupação afetuosa dos benfeitores espirituais, que acompanham os seus pupilos à medida que estes se afastam da sua influência benéfica e se transferem espontaneamente de área vibratória, entregando-se aos envolvimentos perniciosos e destrutivos. Portanto, nós temos os nossos guias que estão atentos a essas nossas atitudes para que eles, nos influenciando para o melhor, a gente consiga voltar para o caminho do bem. Então, a reencarnação, ela não é preparada a erro, ela segue o ritmo do planejamento, respeita-se a nossa evolução, nosso livre-arbítrio, mas estamos sempre tendo o encorajamento, a influência, a participação dos que ficaram no plano espiritual, o apoio daqueles que encarnaram conosco. Portanto, é algo organizado para que a gente possa ir aprendendo a ter o desprendimento necessário em relação à matéria, mas o aprendizado do amor com a caridade que nós podemos fazer. Porque a reencarnação, finaliza Manuel Filomeno, é o maior investimento da vida ao espírito, em processo evolutivo, o qual, sem ela, padeceria a hipertrofia de valores intelecto-morais, pela falta do ensejo da convivência com aqueles que se vinculam pelo amor santificado, pelo amor acelvajado, das paixões dissolventes, ou pelo amor que se pode na violência, na perseguição. Ou seja, precisamos da experiência, precisamos desses embates, precisamos do contato com quem nos ama, precisamos colocar tudo isso de uma forma em que a gente se harmonize. Porque Jesus nos disse, em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, a reencarnação é uma dádiva de Deus. Fica aqui nosso agradecimento, nosso abraço, e principalmente esse agradecimento pela paciência de nos ouvir, né? E desejando que todos que se interessem por esse tema, que todos que tenham essa vontade de estudar, esta obra de Manuel Filomeno, tantas outras obras dele, e de tantos outros espíritos abnegados, né? E de homens e mulheres que, no campo da ciência, têm se dedicado a essa realidade espiritual,
que a gente se debruce e que a gente consiga fortalecer essa verdade do amor, essa verdade do Criador em nossas vidas e, especialmente, do condutor de todos nós desse mundo, que é Jesus. Um grande abraço a todos. E, Dora, estamos à disposição para sempre que precisar e a espiritualidade assim autorizar, fazemos parte do trabalho. E com certeza nós aqui precisamos muito, vamos acionar sim. Eu fico feliz, Fabiana, da gente estar começando essa programação. Acho que deu uma caidinha na rede, no sinal de internet da Dora. Vamos esperar ela voltar. Isso acontece. Faz parte, minha gente. Bom, eu queria aproveitar, enquanto ela não volta, para dar uma sugestão de leitura, que é uma obra muito interessante, que é de Gabriel Delane, né? Gabriel Delane, que o pai dele foi contemporâneo de Kardec, que é uma chamada reencarnação. Tá? Volta aí, Dora. Estamos te ouvindo agora. Estava dando só um recadinho aqui disso. Tá? Ih, rapaz. Caiu de novo. Então, o nome da obra é Reencarnação, Gabriel Delane. Né? É os chamados clássicos do Espiritismo. Muito boa essa obra, muito interessante. Né? O pai de Gabriel Delane era contemporâneo de Allan Kardec. Né? Gabriel Delane era um garotinho quando Kardec estava encarnado, já convivia naquele meio. Então, assim, é um homem que vem também com essa missão, então ele traz umas obras muito boas. Então, fica essa dica, tá? Minha amiga Dora, nós estamos aguardando. Eu sei que você vai voltar. Sinal da internet gosta de pregar peça para gente. Estamos aqui lutando com essa internet. Eita! Hoje não está fácil. Eu não sei se alguém mandou alguma pergunta, alguma coisa, acho que ela tem que autorizar, né? Se tiver algum comentário, enfim. Aí a gente podia aproveitar para fazer alguma colocação. Então, deixa eu dar outra dica de livro aqui. Léo e do Invisível. Muito importante para a gente ter essa relação espiritual. Vamos encerrar nosso programa, porque a internet também não está ajudando, né? Muito obrigado, Fabiano. Obrigada a vocês que estiveram conosco até o momento. Muita paz a todos. Se gostaram da programação, divulguem entre os canais de vocês, nos meios de comunicação de vocês, nos grupos, porque o nosso esforço é nesse sentido, de levar esclarecimento muito necessário a todos nós, que a doutrina espírita nos traz, principalmente essa temática que diz respeito à reencarnação. Que é como eu estava dizendo, muitas pessoas acham que a vida não tem sentido. Se fosse estudar a reencarnação, ia ver que sim, existe um sentido muito grande, e que, inclusive, o que ela está vivendo foi o que ela programou. Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado, Fabiano, mais uma vez. Estaremos lhe acionando em outro momento. Então, uma boa noite para todos. Um bom final de semana, que se prolonga aí no sábado e domingo. E, se Deus quiser, na próxima semana nós estaremos aqui dando continuidade ao estudo dessa obra. Convidamos vocês a ficarem com a nossa programação, a programação que o nosso canal realiza durante a semana e que também agora traz a programação presencial da nossa casa. Vocês vão ter a oportunidade de ver aí que está tudo junto, programação presencial e as lives que fazemos no canal. Até o próximo momento, Fabiano. Muita paz. Amém. Todos nós. Fiquem com Deus.